Na questão 2, há apenas uma variação da primeira questão para que a gente resolva. Então, aqui a gente tem, né, o mesmo processo de resolução, com a diferença que as variáveis, elas não estão associadas a registradores, elas estão armazenadas em algumas posições da memória. Só que essa questão, ela deixa a gente com algumas dúvidas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês que no MIPS, nessa arquitetura, né, a memória é organizada em bytes. Como eu falei com vocês, um dos princípios dessa arquitetura é sempre utilizar a word, a palavra, ou seja, 32 bits que são iguais a 4 bytes. E aqui a memória ela é organizada dessa forma, considerando esses bytes. Só que na organização entre o processador e a memória, a gente tem uma restrição de alinhamento, onde a gente precisa calcular essa posição aqui, para a gente saber, não referente ao índice do bloco da memória, mas sim aqui em bytes, em qual posição a gente está. Então, vocês podem perceber que aqui a gente tem o primeiro campo da memória, então é a posição 0, aqui a gente tem a posição 1, aqui é a 2, aqui é a 3, só que em bytes, esses endereços, esse vai de 0 até 4, esse de 4 até 8, esse de 8 até 12 e assim vai. Então, a gente tem que fazer, quando a gente fizer essa referência a essa posição, a gente tem que fazer essa transformação aqui do valor em bytes para a gente saber em qual bloco da memória a gente está iniciando. Porque em alguns casos, como na próxima questão aqui embaixo, a gente tem os índices, né? Então, a gente está considerando aqui um array que está lá na memória, e a gente tem o índice 8, só que esse índice a gente vai calcular em bytes, em que posição da memória está fazendo referência. Só que nesse caso, aqui não está informando, né, se esse endereço já se trata da posição calculada ou se ele se trata do índice. Então, a gente consegue resolver dessas duas formas. E eu não consegui encontrar uma forma que fosse a correta, né? Então, para não ficar dúbio, a gente vai resolver essa aqui, considerando que esse endereço base, ele tá em uma posição da memória. Então, esse endereço aqui, a gente vai considerar que ele tá registrado no registrador salvo 0. Então, aqui começa o endereço 32. E aí, as outras posições a gente vai pegar da memória a partir desse endereço. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem a variável A, a gente tem B, C e D. E elas estão associadas na posição da memória a partir desse índice indicado aí que está no S0. Então, aqui, quando a gente for usar o comando que busca essa posição da memória, a gente vai colocar que a partir de S0, a primeira variável, né, tá de S0 somando mais 0. A segunda, ela tá a partir de S1, de S0 mais 4. Então, ela percorreu mais 4 unidades ali da memória, mais 4 bytes, que são os 32 bits. Aqui, da mesma forma, então, ela tá nessa posição, mais 8. E aqui, 12. Aqui a gente tem então A, B, C, D. E a próxima já é o F, né? Já vou colocar o F aqui. E o F tá na posição 16. S0. Então, considerando aqui o endereço base estando em S0, né, o endereço 32, seja ele como base ou seja ele como índice, começando aqui, ele está registrado aqui nesse registrador S0, a partir dele a gente consegue calcular sequencialmente onde estão as próximas variáveis, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Então, aqui a gente começa essa variável, que é a variável A. Aqui no 4, né? Então, a gente soma mais 4 bytes. A gente começa o B, e aí o B vai ser armazenado nesse bloco da memória. Aqui o C, e por aí vai. E foi isso que a gente calculou aqui, né? Então, a gente tem esses quatro
variáveis que estavam armazenadas nessas posições da memória, a gente tem que salvar elas em registradores para que a gente possa usar. Para isso acontecer, a gente vai utilizar essa instrução, esse comando, que é o load word. Eu vou ler uma palavra da memória, então eu vou ler 4 bytes da memória a partir da posição que eu vou indicar aqui. Então, aqui eu vou fazer um load word salvando num registrador temporário T0 uma palavra que começa aqui no registrador S0 e começa no 2. Então, aqui o que eu estou fazendo? O T0, vou escrever assim, o T0 está recebendo o valor de A. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, então, um novo registrador temporário T1 vai receber o valor que está no espaço da memória, começando de S0, somado mais 4 bytes. Então, aqui ele está começando daqui, né? E ele vai ler a próxima palavra. Então, ele vai ler esses próximos 4 bytes que estão aqui, que são os 32 bits, que é a palavra padrão, né? Por isso, load word. Então, aqui, T1 está recebendo B, load word. A gente vai pegar uma nova temporária 2, S0, C. Aqui para variável D, então um registrador temporário T3, pegar de 12, considerando esse endereço base. Então, T3 tem a variável D. E aqui a gente não vai pegar o F por enquanto, porque o F a gente não vai pegar o valor dele para usar no cálculo, a gente vai apenas armazenar nele. Então, é como se aquela posição, a posição F está vazia e a gente vai armazenar nela. Então, não precisa recuperar, não precisa fazer o load word do conteúdo que está naquela posição da memória. Agora que a gente tem os valores das variáveis aqui nesses registradores, eu vou realizar a operação. Então, aqui, primeiro, subtração de A menos B, eu vou colocar dentro do próprio A. Então, a variável temporária 0 vai receber ela mesma, T0, menos o valor que está em T1. Então, aqui, isso aqui é A menos B, e isso está armazenado em T0. Agora, eu vou fazer essa soma, que é C mais D, né? Então, adição do C, vou colocar na mesma variável, tá no T2, vai receber a variável temporária 2 e mais somado, né, ao valor de T3. Então, aqui, T2 está recebendo C mais D. E aí, por último, eu tenho que fazer essa soma e tenho que alocar, né, essa soma que se encontra aqui em T2 e em T0 e T2, e tenho que alocar esse valor aqui nesse espaço da memória que faz referência à variável F. Então, para fazer a soma desses dois, eu vou fazer uma adição, vou colocar novamente no registrador temporário T0 e vou colocar o valor dele mesmo, que nesse momento é A menos B, somado ao valor que tem na variável no registrador temporário T2. Então, nesse momento aqui, a gente tem A menos B mais C mais D. Agora que a gente já tem o resultado, a gente já pode salvar na posição da memória aqui, que faz referência ao F. E para isso a gente usa o comando SW, que é Store Word, onde a gente vai pegar o conteúdo que está dentro de T0 e vai enviar para a posição da memória que faz referência ao F, que no caso é o 16, considerando S0. Então, aqui acontece uma soma desse valor, dessa posição, com essa quantidade de bytes, para encontrar a posição onde vai ser armazenada uma palavra de 4 bytes, ou seja, 32 bits.
Então, aqui eu só vou mostrar, né, que salvou na memória esse valor. Então, é desse modo que a questão fica.